Boa noite, gente. Antes de eu começar, eu queria fazer uma oração, né? Porque eu acredito que quando a gente começa orando, tudo flui, né? Porque é o Espírito que fala. Amém, Senhor. Muito obrigado, Pai, por esse momento. Muito obrigado, Pai, por cada pessoa aqui, Pai, por cada coração disposto, Pai, a ouvir a Tua voz. Pai, vim agora, Pai, calando o meu eu, Pai, que o Senhor fale agora através de mim como instrumento, Jesus. Pai, nos dê um coração e um ouvido sensíveis, Jesus, para ouvir mais a Tua palavra e para entender mais como o Senhor nos ama, Jesus. Pai, eu quero declarar que essa noite vai ser um divisor de águas nas nossas vidas, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite, gente. Como a Sara falou, meu nome é Caroline Paz. Né? Tem um slide aí para passar. Eu tenho 28 anos. Eu atualmente moro em São Paulo. Vai fazer mais ou menos 7 anos que eu estou em São Paulo. Mas eu me converti e cresci em Boa Vista, Roraima. Né? Faz mais ou menos quase 20 anos que eu faço parte da Paz Church, onde eu me converti pela primeira vez, onde eu disse o meu sim para Cristo, onde eu comecei a minha jornada na fé, lá em Roraima, né, com o pastor Sabá Liberal. E atualmente, né, eu sou gestora do Pasqui de São Paulo, de 3 equipes, e também eu sou uma das líderes de inclusão da Paz Church de São Paulo, né, de toda São Paulo. Estou, né, na coordenação, todo um Pasqui liderando mais ou menos há 13 anos, eu já tenho esse trabalho no Ministério Infantil, e como eu falei ontem no treinamento, essa é a única certeza, depois de aceitar Jesus, do meu chamado e do meu propósito, é servir ao Senhor com os pequeninos, é algo que eu sou apaixonada. E em 2021, né, eu comecei a minha jornada com a inclusão. Eu vim entender o que era inclusão, onde eu vim ser desafiada pelo Senhor para estar liderando esse ministério. E hoje eu tenho o privilégio de poder caminhar com famílias tão especiais, com pais que, assim, demonstram realmente a força de vontade de ajudar, com pais onde eu vejo que a minha vida ela é muito fácil e que eu tenho que realmente me mergulhar mais na presença do Senhor e tenho que buscar mais Ele, né? Então, hoje, né, eu queria falar com vocês, só coloco o tema da palavra, acho que é a primeira. Eu faço, né, eu sou estudante de nutrição também. Inclusão, qual é o papel da igreja? Qual é o nosso papel perante a inclusão, as famílias atípicas, né? Nós temos um papel de extrema importância, eu acredito que é um dos mais importantes, não somente com as famílias atípicas, mas com a família em geral, né? E hoje o Senhor nos chama para abrir nossos olhos para como a gente deve realmente amar essas famílias, como é que a gente deve nos apresentar, como nós devemos cuidar dessas famílias, né? E nós vamos ver um pouquinho, né, que muitas vezes não, no geral, o mundo, ele julga, ele critica, ele rejeita, eles abrem feridas que muitas vezes são muito difíceis de serem curadas. Que somente com muita oração e jejum e com muito amor e acolhimento, essas feridas são curadas. O mundo hoje, ele está cruel. Você abre a internet, você abre ali os comentários, vocês veem, é muito difícil a gente ver um comentário encorajando. Se a pessoa fala qualquer coisinha, já vem 1000 pessoas ali criticando. Hoje o mundo está cruel e a igreja não deve fazer parte disso, né? E a gente eu vou contar muitas experiências, porque eu acredito que isso que motiva, pelo menos para mim, o que motiva a minha fé, eu ver as pessoas, eu ver testemunho e falar assim, cara, a gente está junto. E, primeiramente, lá em Atos 10, fala assim, né? Deus não faz acepção de pessoas. Né? Lá em Atos fala assim, então falou Pedro dizendo, reconheço que por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, pelo contrário, em qualquer nação, aquele que teme faz o que é justo e aceitável. Se o Senhor não faz acepção de pessoas, quem sou eu para fazer? Se quando eu falei assim, Senhor, agora a minha vida é tua. Quando eu me converti, eu falei assim, Senhor, eis-me aqui, a minha vida é tua. Eu quero ser imitador, como para você, ser imitadores como eu sou de Cristo. Assim, Senhor, eu quero andar nos teus caminhos. Eu quero viver com você, eu quero viver com você, Senhor. O Senhor mora em mim hoje.
Então, se ele não faz acepção de pessoas, quem sou eu para dizer, eu não vou te receber aqui na minha igreja, ou no meu life, na minha célula, ou na minha casa. Eu não vou cuidar de você. Porque todos nós temos as nossas necessidades específicas. Todos nós temos um jeito de se portar, e muitas vezes a outra pessoa não pode gostar, mas nós temos que amar. Né? Então, ele não faz acepção de pessoas, o Senhor não faz, o Senhor ama. Porque na sua Bíblia fala, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. A toda criatura. Ele não fala, ide por todo mundo e pregai somente para aquelas pessoas que a gente acha que é normal. Porque eu mesmo falo assim, que às vezes eu acho assim, eu falei, mãe, será que eu sou normal? Eu acho que não, porque às vezes eu faço cada coisa. E eu fico assim, gente, foi porque eu fiz isso, eu sou muito... Então, todos nós temos um jeito de viver, de pensar, de falar, de agir. Né? Então, Deus não escolhe quem merece ser amado. Quando ele desceu na terra, quando Jesus veio e ele nasceu e ele sacrificou na cruz, foi para todo mundo. Todo mundo merece ter a oportunidade de ouvir da palavra do Senhor. Todo mundo merece ser amado, todo mundo merece ser cuidado. Deus não seleciona quem tem que ser acolhido. Ele não rejeita, pelo contrário, ele traz para perto. Ele ama, ele cuida. Deus não faz acepção de pessoas e nós, como igreja, também não devemos fazer. A realidade de muitas famílias atípicas, gente, é muito difícil. Não é fácil para uma família atípica. Antes, né, de a gente começar a realmente falar o que é inclusão dentro da igreja, e não somente dentro da igreja, mas no contexto geral, eu até comentei ontem no treinamento, eu falei assim, eu dou muito treinamento de inclusão para os voluntários que estão chegando no Paz Kids, né? Porque é um dos pré-requisitos para servir no Paz Kids é fazer treinamento de inclusão, porque nós trabalhamos diretamente com as crianças. Hoje, na Paz São Paulo, em toda São Paulo, nós temos em média de quase 70 crianças atípicas fiéis dentro do nosso Paz Kids. Então, e nós só temos somente 18 voluntários de inclusão. Então, assim, é uma matemática que às vezes não bate. Então, os voluntários, todos de todas as salinhas, eles fazem o treinamento de inclusão. E eu dou muito treinamento online, né? Porque a gente dá sempre uma pincelada básica para os voluntários, para eles começarem a servir. E a minha irmã, ela sempre escuta muito, porque eu sempre estou dando treinamento na sala, na cozinha ou no quarto, e ela sempre está ouvindo. E teve um dia que ela saiu com o life dela para o shopping, que eles saíam depois do culto e saíam para comer. E lá tinha uma criança chorando muito em frente de uma loja de instrumentos. Porque as crianças atípicas, os atípicos, principalmente os autistas, eles têm muito hiperfoco em algumas coisas. E essa criança, aparentemente, tinha hiperfoco em instrumentos musicais. E acho que ele queria algum instrumento, acho que era uma guitarra que ela comentou. Só que o pai não ia dar uma guitarra, né, que não é barato para uma criança. E ele começou a chorar muito e ter uma crise na frente do shopping. Aí um dos membros lá falou assim, ó, quando eu tiver um filho, gente, eu aprendi, não fale essa frase, jovem que não casou, que não tem filho, nunca fale essa frase, quando eu tiver filho, porque pode acontecer do seu filho fazer também, né? Ele falou assim, quando eu tiver um filho, ele não vai fazer birra assim não, eu não vou permitir. E a minha irmã começou a observar, que ela parou e observou, e ela viu o cordãozinho da criança. E ela falou assim, olha, não é assim. Ele é uma criança autista, então provavelmente ele deve estar tendo uma crise por alguma coisa que deu gatilho àquilo. Então nós não devemos julgar. A gente tem que fazer o quê, como cristãos? Ir lá e perguntar, precisa de ajuda? O que eu posso te ajudar? Quando ela parou de falar, ela falou assim, ó, de onde que eu tirei isso? Porque ela ouviu tanto eu falar que isso aqui já entrou na mente dela e no coração, e em vez dela julgar aquela família, ela falou assim, ó, o que eu posso fazer para ajudar aquela família? Isso é inclusão. É eu sair da minha zona de conforto, é eu me modificar para atender aquela família dentro e fora da igreja. Porque nós não somos cristãos somente dentro da igreja. Ah, eu vou entrar aqui no prédio agora, sou crente. Lá fora, no meu trabalho, na minha escola, aonde eu vou, eu não sou crente. Não, eu fico aqui na minha, eu escondo. Não, nós somos crentes em todo momento, porque o cristianismo é o estilo de vida. Eu decido viver para Ele.
né? Então, a inclusão, quando nós entendemos sobre inclusão, não é somente para o Kids, é para a nossa vida, no geral. E muitas vezes, essas famílias, o que elas carregam? Medo, vergonha, traumas de outras igrejas, falta de esperança e o principal, um cansaço emocional que a sociedade impõe. Eu tenho uma voluntária hoje, que ela é voluntária, mas há 1 ano e 7 meses atrás, ela só era uma mãe atípica chegando na nossa igreja. E ela já tinha vindo de mais de 4 igrejas, aonde as pessoas falaram assim, ó, nós não podemos ficar com o seu filho. A gente não pode te receber na nossa igreja, porque a gente não pode ficar com o seu filho. E quando ela me falou isso, eu falei assim, mas gente, o David é uma das crianças mais tranquilas que eu tenho. Eu tenho uma criança que é típica, que dá mais trabalho que ele. Como é que ela não consegue, essa igreja não conseguia receber? Porque muitas vezes não é porque eles não querem, é porque eles não conhecem. E a falta de conhecimento gera medo. E ela chegou lá, ela falou assim, eu vou só para as pessoas lá, a irmã lá que estava convidando, parar de encher meu saco, ela falou assim, para mim poder ir. E quando ela chegou lá, a líder daquele horário falou assim, Carol, você consegue acompanhar ela, porque eu tenho que resolver uma criança no banheiro. Aí eu falei, claro. E eu comecei a receber ela lá e comecei a conhecer, comecei a perguntar sobre a vida dela, como ela chegou na nossa igreja, o que ela precisava que eu fizesse. E ela falou assim, olha, meu filho, ele tem fobia social, ele não consegue ficar com mais nenhuma criança. E aí eu falei assim, não, tá bom, então eu levei ele para uma salinha que estava vazia, porque as crianças estavam na hora do brincar, né, no brinquedão. Eu comecei a conversar com ele, deixei a mãe de canto um pouquinho, comecei a conversar com ele, peguei um desenho, comecei a desenhar, e aquela criança ficou o culto todinho lá comigo, somente nós 3. E eu comecei a estudar, e eu falei assim, eu perguntei assim, Ana, como é que é a sua vida, como é que é a vida do David, como é que é a rotina da escola? Eu comecei a conhecer aquela criança, né, para me entender um pouquinho. Foi quando ela me contou que fazia mais ou menos 1 ano e meio que ela tinha recebido o diagnóstico de autismo do filho dela, e que tinha mais ou menos 9 meses que o marido dela tinha falecido. E ela tinha acabado de sair de uma igreja que falava assim, a gente não pode receber o seu filho. Então, como é que estava a mente e o coração dessa mãe? Com um diagnóstico recente, a morte de um marido recente. E o que eu fiz? Eu orei, eu conversei, eu ouvi, eu acolhi, eu amei. E a partir desse dia, ela nunca mais saiu da nossa igreja. Hoje, ela é uma das líderes do culto Pray, da oração Pray, que a gente tem todos os dias, oração 24 horas. E ela é líder de 3 salas. Hoje ela é uma voluntária da inclusão. Domingo mesmo eu falei assim, olha, a gente vai receber uma família. E eu falei assim, Ana, me ajuda, por favor, porque eu tenho outras coisas, né? Quando a gente é gestora, a gente tem diversas demandas no domingo. E eu falei assim, me ajuda com essa família. Ela foi lá e ela acolheu e ela amou essa família. E ela falou assim, toda vez que ela me fala assim, Carol, ela chora. Toda vez que ela fala, muito obrigada, porque você me acolheu, você me amou. E hoje nós ganhamos uma família, porque a partir dela veio ela, o filho. Hoje o filho fica em sala 100%. A fobia social dele não tem mais. E hoje tem a irmã dela na igreja, com o marido, com os filhos, todo mundo serve, todo mundo está ali na atmosfera, no balcão de formações. Então, já pensou se eu, como igreja, porque eu falei isso do Kids, mas eu não sou só Kids, eu sou membro da igreja, eu faço parte da igreja. Já pensou se eu falar assim, não, a nossa igreja não vai receber crianças atípicas. Como é que essa mãe, talvez ela nunca mais se permitiria pisar em uma igreja. Então, as famílias, e eu sempre pergunto assim, quando a mãe e a família já está mais tempo na igreja, eu falo assim, como é que vocês se sentiram vindo para a igreja? Ela falou assim, Carol, às vezes a gente pensa assim, vamos lá, só para mais uma igreja que vai nos negar, ou que não vai nos acolher, que a gente não vai conseguir ficar, ou vai chamar meu filho com 10 minutos que a gente deixar ele lá. E eu sempre falo voluntário, eu falei assim, a gente faz de tudo para não chamar a mãe no culto. A não ser que seja uma crise muito forte, assim, da criança, aí a gente chama, mas a gente tenta ao máximo. Por quê? Porque às vezes aquela 1h30, 2 horas de culto, é o único momento que a mãe vai ter para sentar e conseguir prestar atenção. Porque a vida desses pais gira em torno de quase 100% para cuidar dessa criança. E ela sabe, quando ela deixa a criança no passo, ela fala assim, meu filho, a minha filha está
em boas mãos, porque tem pessoas que vão amar, vão cuidar e principalmente vão ministrar Jesus na vida dela. É isso que nós fazemos dentro do Paz Kids. Nós ministramos e nós pastoreamos e nós realmente apresentamos quem é o Espírito Santo para aquela criança. Talvez a gente nem imagine que a gente pode estar não acolhendo aquela família. Porque muitas vezes, antes de eles entrarem, eles podem pensar, será que eles vão me olhar torto? Será que eles vão julgar o meu filho pelo fato de ele ter algum diagnóstico? Será que eles vão entender? Será que eles vão se incomodar? É isso que se passa na cabeça deles. Quando eles vão para qualquer ambiente. E principalmente na igreja. Porque eles falam assim, se meu filho levantar e ficar andando atrás, vai incomodar os irmãos, vai atrapalhar o culto. Eles chegam sempre apreensivos. Lá fora, a sociedade rejeitou tanto eles, que eles pensam que a igreja também vai ser mais um local onde eles vão ser rejeitados. Isso, gente, não é eu que estou tirando, não. Isso é próprios pais que me falaram. Isso são diversos testemunhos que a gente viu. Eu participei de muitas conferências. Eu fui para o Rio de Janeiro para fazer uma conferência sobre inclusão. Eu estudei muito, li muitos artigos, né, sobre inclusão, tanto do Brasil quanto fora do Brasil. E as mesmas coisas que eles falam. Será que eles vão me rejeitar? Porque a sociedade rejeita tanto. A escola, hoje, ela rejeita tantas crianças. Eu tenho 3 pais lá no país que estão em processo com escolas por conta disso. E isso, gente, não é porque eles querem processar, porque eles querem assim, mostrar que o filho deles é melhor. Não. É porque quem tem um filho atípico é caro. E eles têm que lutar pelo direito deles. Mas isso é desgastante. E eles vão para a igreja, e em vez de a igreja ser, muitas vezes, o local onde eles vão descansar no Senhor, eles vão apreensivos. Por quê? Porque muitas vezes o irmãozinho olha torto. Ou fica, né, ou fala lá, meu Deus, chegou a criança que vai tacar o terror. E muitas vezes a gente não fala isso porque a gente quer falar, porque às vezes a gente não conhece. Muitas vezes, a primeira vez que eu fiquei com o Tiago, que é uma criança nível 3 de suporte que tem espírito de fuga, se ele vê que o ambiente está ali nervoso, ele vai ficar nervoso, ele foge, ele corre. Um dia ele correu e subiu no palco com o pastor Sabá pregando. E a gente lá embaixo, eu falei, meu Deus do céu, vou ter que subir agora lá no culto para pegar a criança. Foi porque a gente colocou um monte de grade lá no Paz Kids para evitar que a criança fuja da salinha ali. E foi para mim, foi desgastante. No primeiro dia, quando eu cheguei em casa, que eu fiquei 100%, 1h30 com essa única criança, eu cheguei em casa e eu achei que eu não tinha ministrado nada para ele. Eu cheguei em casa, falei ontem, não foi, pastora? Eu cheguei em casa frustrada, eu chorava horrores. Eu falei, como é que eu posso? Sou muito burra. Eu não consegui ministrar para uma criança, fiquei sozinha com ela. E a minha irmã me deu um choque de realidade. Ela falou assim, se você não conseguiu, vai atrás para você conseguir. E eu fui começar a estudar e tal. Então, eu fiquei com medo. Porque eu não conhecia o autismo, né? Porque eu tenho um primo autista, só que meu primo, eu falei assim, gente, eu vi ele uma vez na minha vida. E eu fiquei menos de um dia. Então, eu não tive o real contato com a inclusão. Então, eu fiquei com medo. É normal nós termos medo. Mas o medo não pode me parar. E o medo não pode ser a preguiça, a desculpa da preguiça. Eu falei, eu estou com medo. Se eu estou com medo, Senhor, tira do meu coração todo o medo. Me dá capacidade, me dá sabedoria para lidar com a situação. Se eu estou com medo, eu vou para os pés do Senhor. Se eu estou com medo, eu vou orar, mas também eu vou atrás. Eu vou para a internet, eu vou para o YouTube, eu vou para o ChatGPT, eu vou para... Cara, tem tantos métodos de a gente aprender. E muitas vezes, o que a gente faz? Não tenho tempo. Eu estou com preguiça. Meu dia é muito corrido. Eu falei isso para o meu voluntário. Ela falou assim, Carol, mas é muito difícil, meu dia é muito corrido. Eu falei, então, me puxa o relatório semanal do teu celular. Vamos ver quantas horas tu fica no celular. Às vezes, não é que eu não tenho tempo, é porque eu não estou priorizando as coisas do Senhor como deve ser. Quando eu comecei a estudar, eu tirava
meia hora por dia para me ler um artigo. Falei assim, vou começar. A gente tem que começar, de alguma forma. Depois foi aumentando, e hoje, né, hoje eu tenho um conhecimento maior. Por quê? Porque não foi porque o Senhor me revelou 100%. Não, o Senhor me revelou muitas coisas. O Senhor me deu muitas estratégias. Mas porque também eu fui atrás. Eu fui fazer a minha parte. Eu fui estudar. Né? E muitas vezes, 56% das famílias relatam algum nível de afastamento social. Muitas vezes a própria família se afasta. Muitas vezes a família não convida mais aquele casal, aquela criança para o almoço de domingo. O índice de divórcio pós-diagnóstico é gritante. Onde os pais, homens, largam a família, largam a esposa e os filhos, porque acham que não é para eles. Ter um filho atípico não é para eles. E muitas vezes essa mãe, ela tem uma sobrecarga tão grande, porque a pressão, não desmerecendo os homens, mas a pressão maior é da mulher. Porque é a mulher que tem mais tempo com o filho, que cuida, que dá banho, que caminha, que vai lá, leva para a escola, busca, porque o papel do homem é o quê? Prover também, né? Ensinar, mas o peso maior da criação dos filhos fica na mulher. E então, quando tem um diagnóstico, o peso dobra, triplica. E essas famílias, elas passam por um estágio de luto, né? Porque elas enterram aquela ideologia, tipo, meu filho vai crescer, vai estudar, vai se casar. Muitos conseguem, mas tem muitos que, infelizmente, não conseguem, que vão depender o resto da vida dos pais. Eu tenho um primo que ele é autista nível 1 de suporte. Hoje ele trabalha, ele caminha, ele é casado, tem os seus filhos. Mas eu tenho outro primo que não, ele tem nível 3 de suporte não verbal. E que a gente está ali ajudando ele, a família está ajudando para ele ter um desenvolvimento mais no futuro, mas os médicos já falaram assim, olha, ele vai depender o resto da vida de vocês. Então, eles meio que vivem, já foi comprovado, é uma fase do luto que eles passam. E a gente tem que cuidar. 32%, isso é uma média tem uns 2 anos mais ou menos essa pesquisa. As famílias, elas param de sair de casa. Elas se isolam da sociedade. Saem para trabalhar, o pai, mas não saem mais para nada. É trabalho para casa, trabalho para casa, trabalho para casa. E isolam aquela criança. Por quê? Porque a sociedade julga, critica, fala mal, olha feio. E a igreja não pode ser esse ambiente. Nós temos que refletir Jesus. 61% relatam ansiedade e depressão. Porque, não sei se você sabe, mas a ansiedade e a depressão, ela tem o mesmo caminho neural. Uma pessoa que é ansiosa, para ela virar depressiva, é muito rápido. Tanto quanto quem é depressivo gera ansiedade. Isso é comprovado. É a mesma linha neural. Então, essas famílias, elas têm ansiedade e depressão. Eu até comentei ontem que esses últimos, acho que foi mês retrasado, um pai matou o filho autista, porque ele estava tão depressivo, ele não estava mais aguentando, que ele matou o pai, depois se sentiu culpado e se matou. Gente, isso é triste, a gente não pode permitir que o inimigo ceife a vida das pessoas. Que o inimigo tire as famílias do propósito que Deus tem para eles. A gente não pode permitir, eu fico revoltada, gente. Quando eu vejo essas coisas, eu começo a chorar, eu falei, Senhor, me dá mais estratégias, me leva, eu fico, gente, eu choro, eu fico revoltada, eu falei assim, o inimigo está conseguindo ceifar as famílias, e a gente como igreja não deve permitir, a gente tem que colocar nosso joelho no chão e orar, como fizeram conosco. Como teve um dia que uma pessoa estava orando e jejuando, intercedendo pela sua vida. Você também tem que fazer isso pela vida das famílias, não só atípicas, mas das pessoas. A gente não pode permitir que o inimigo use essas famílias, use a criança como desculpa
para tirar aquela família de um propósito. E, infelizmente, a inclusão, ela não deve começar no Paz Kids. O Paz Kids, o Ministério Infantil, deve ser uma extensão. Mas a inclusão deve começar a partir de nós, que somos pais, somos irmãos da igreja. Tem que começar lá no estacionamento, quando aquela família chega. Tem que começar na atmosfera, quando aquela família entra na igreja. Temos que começar conosco. O Paz Kids, ele é uma extensão. Nós estamos trabalhando muito e estamos lutando muito na Paz São Paulo, porque hoje a gente ainda não está no plano perfeito que nós queremos. Mas a gente está conversando. Às vezes vai demorar. A gente está com o Ministério de Inclusão lá no Kids há 1 ano e 3 meses somente, mas desde 2021 que nós temos crianças atípicas. A gente começou com um pouco e vai melhorando, mas a gente tem que começar de algum lugar. Seja do Kids, seja da atmosfera, nós temos que começar. E a igreja tem que abraçar. Não tem como somente o Ministério Infantil fazer um trabalho. A igreja tem que abraçar. A igreja tem que ir junto, tem que caminhar no único propósito, que é o quê? Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. É fazer com que todo mundo conheça o plano da salvação. A gente já sentou diversas vezes com o pastor Ebe. Pastor Ebe, olha, estamos com isso, isso, isso. E o pastor Ebe falou assim, olha, o que vocês precisam? A igreja está à disposição. E eu tenho certeza que o pastor Daniel está também. Porque ele me trouxe aqui para falar com vocês. Então, mas o pastor, com a família dele, não pode fazer sozinhos. Não dá conta. Não dá. A igreja tem que abraçar. A igreja tem que ir. Então, mas a gente tem que sair da nossa zona de conforto. A gente tem que sair. Para a gente conseguir alcançar. Eu tenho um vídeo aí, é o primeiro da moça. Só um pequeno relato de uma família atípica que nós alcançamos. Consegue passar para mim, por favor? Ah, é da Paz Fortaleza, que eu passei lá em Fortaleza também. Pode passar. Olá, irmãos da Paz Church Fortaleza. Meu nome é Rossandra, sou voluntária do Paz Kids e também do Ministério de Inclusão. Sou também mãe atípica do pequeno Tiago, de 11 anos, que é autista grau 3 de suporte, com TDAH, disfunção da fala e deficiência intelectual. O Tiago foi diagnosticado com 2 aninhos e a partir daí, eu e o meu esposo começamos a enfrentar grandes dificuldades no âmbito social. O Tiago era uma criança extremamente desafiadora, que fugia, corria, se despia em público, então se tornou muito difícil mantermos ele junto conosco congregando dentro de uma igreja. Não tínhamos espaço físico, não tínhamos apoio dos irmãos para que pudéssemos sentar e assistir o culto e se alimentar da palavra. Foi então que eu e o meu marido decidimos que íamos revezar. Enquanto um fica com ele em casa, o outro ia para a igreja congregar. Mas essa ideia não deu certo. E aos poucos fomos deixando de se envolver com a igreja, deixando de frequentar, de se alimentar da palavra, até que chegamos numa situação que nós não orávamos mais, não frequentávamos a igreja mais, não participávamos de mais nada. Foi uma época muito difícil das nossas vidas, porque além de estarmos longe de Deus, estávamos enfrentando grandes dificuldades por conta do nosso filho. Quem é de família atípica sabe quantos desafios que nós enfrentamos diariamente. É com escola, com convênio, com terapia. Isso desgasta a gente demais emocionalmente e espiritualmente também. Até que um dia recebemos uma visita de um casal amigo nosso que congregava na Paz Church e nos fez o convite para irmos à igreja. Resolvemos então aceitar o convite e fomos até a Paz Church com o Tiago. Chegamos lá extremamente inseguros e com a certeza que não conseguiríamos assistir o culto até o final, porque toda vez que tentávamos ir em uma igreja com o Tiago e deixávamos ele no Ministério Infantil, minutos depois éramos chamados para socorrer o Tiago, que muitas vezes tinha corrido, fugido, se despido,
estava em crise, chorando, descontrolado, desestabilizado, e acabávamos pegando ele e indo embora. E nós estávamos esperando que na Paz Church seria igual. E fomos surpreendidos, porque o Tiago ficou o período inteiro no Paz Kids junto à Rita, que o recebeu com tanto amor, mesmo não tendo nenhuma experiência com o autismo de um grau tão elevado, com uma criança tão desafiadora e hiperativa. A Rita o recebeu com todo o amor. E a partir daí começamos a frequentar a Paz Church. E mais voluntários começou a abraçar a causa do Tiago. Veio a Carol, veio a Juliana e veio outros mais irmãos com todo o amor e carinho para poder acolher o meu filho. E isso fez toda a diferença, porque voltamos a nos alimentar com a palavra de Deus. Então hoje, a minha oração é que esse amor invada o coração de vocês. Que vocês abracem essa causa para resgatar essas famílias que estão trancadas dentro de casa, sem esperança de um futuro. Achando que Deus os abandonou porque eles têm um filho autista ou porque tem um filho deficiente que os impede de sair para o mundo. Abracem essa causa. Nas mãos de vocês tem a oportunidade de devolver a essas famílias o amor de Jesus. Eu sou extremamente grata por esse ministério, por fazer parte dele e por estar aqui hoje falando da minha história para todos vocês. O Tiago hoje é uma outra criança. O Tiago hoje pede para ir à igreja. O Tiago aprendeu as 4 verdades. O Tiago ora todas as noites antes de dormir. E o Tiago tem sido uma grande alegria para todos nós. Nas mãos de vocês está a oportunidade de resgatar essas famílias que estão trancadas dentro de uma casa, sem esperança de um futuro melhor, sem se alimentar da palavra do Senhor, sem alegria e sem perspectiva de vida. Que o Senhor capacite cada um de vocês. E eu deixo aqui hoje o meu muito obrigada, em nome de todas as outras famílias atípicas. Vocês fazem toda a diferença na vida da gente. Meu muito obrigada. Isso é uma das 67 famílias que nós acolhemos no Paz Kids hoje, que a igreja abraçou. E hoje a gente tem um live online para as famílias, porque lá em São Paulo o horário é muito complicado. Então os lives lá começam em média 8h30 da noite. E muitas vezes as crianças já estão dormindo, né? Porque eles têm uma rotina muito pesada. Então nós abrimos um live online para essas famílias, para eles participarem, né? Então nós temos discipulado essas famílias, nós temos acompanhado essa família. Não somente o Paz Kids, as famílias elas estão espalhadas nas redes. Temos família no Gifley, temos família na rede de família. Então, como ela falou, nas nossas mãos tem a oportunidade de alcançarmos famílias que estão trancadas e não estão ouvindo a palavra do Senhor. E a inclusão não começa no ministério infantil, ela começa no coração dos adultos. Porque nós que vamos ensinar as crianças a como acolher as outras crianças. Hoje, quando uma criança atípica falta, as outras ficam cobrando: tia, por que ela não veio hoje? Por que a Jéssica não veio hoje? Eles brigam para ficar perto. Por quê? Porque a gente conscientizou a igreja, nós conscientizamos os voluntários, todo mundo abraçou a causa e começaram a ensinar os seus filhos a abraçar a causa também. Então, mas a gente não pode só permitir que o Ministério Infantil seja o único ministério que abraça essas famílias. Que na sua célula, que no seu life, que no seu grupo, você comece a despertar as pessoas para também abraçarem essa causa com você. Para que vidas sejam alcançadas para Cristo. Lá em Mateus 14:19 fala: Deixe vir a mim as crianças, não a impeçam. Jesus está falando, deixe as crianças virem para mim. Mas Jesus não estava só ensinando sobre as crianças. Ele estava ensinando sobre o coração, que ninguém deve impedir
que as pessoas alcancem Jesus. A gente não deve ser aqueles discípulos que falam assim, não deixa Jesus nem ficar ali no pedestal. Não, Jesus falou, deixa vir as minhas crianças. Porque um dos acessos mais fáceis para a gente alcançar essas famílias é através dos seus filhos. Quando você ama aquela criança, quando você cuida daquela criança, você ganha o coração daquelas famílias. Então, Jesus não afastava ninguém porque era difícil. Quando aquele leproso estava lá, o pessoal falou assim, não, Senhor, não chega perto dele, não. O que Jesus fazia? Ele ia e abraçava. Ele ia e amava aquelas pessoas. Ele não olhava a dificuldade, o problema. Ele olhava uma alma, uma vida, que ele desceu à terra por ela. Ele se aproximava, ele cuidava. Se nós somos seguidores de Jesus, nós temos que fazer como ele fazia. Nós temos que seguir o que ele fazia. Então, ao olhar para uma criança, em vez de olhar e falar assim, cara, ela está com ditado, né? Essa criança tem autismo. Não, é eu olhar e falar assim, ó, como é que eu posso ajudar essa família? Como é que eu posso acolher essa mãe ou esse pai? Como é que eu posso tornar a experiência dela dentro da nossa igreja, do nosso life, mais leve? É amar como Cristo nos amou. A maturidade espiritual, ela se revela no modo como tratamos as pessoas que são diferentes de nós. É assim que eu vejo que uma pessoa é madura. É quando eu vejo como ela trata o próximo. E como a igreja pode ser um lugar de acolhimento? Primeiro, conhecimento. É o ignorar, a ignorância gera o medo. Conhecer gera empatia e aprender sobre as necessidades específicas nos torna mais parecido com Cristo. É o conhecer, é o buscar, é o entender. A nossa postura não passa somente eu saber. Nós precisamos mudar as nossas atitudes. É sorrir, é ajudar, é apoiar, é perguntar se precisa de algo. Muitas vezes no início a mãe fala assim, não precisa não. Mas é você, se não precisa, então deixa. Não, é você constantemente mostrar o apoio. E no serviço. Uma igreja que serve é uma igreja que inclui. Servir é amar na prática. Não somente com a inclusão. No geral, eu servir, eu tenho que amar o meu servir. Porque lidar com pessoas é difícil. E eu tenho que amar fazer isso. Quando a igreja acolhe, milagres acontecem. Fé são restauradas, esperanças renascem, crianças se adaptam melhor, famílias voltam a congregar. É o que a gente viu no vídeo agora desse testemunho. Porque o amor, ele abre portas que palavras não conseguem abrir. Nossas atitudes geram mais resultado que muitas falas. Às vezes você não precisa falar nada, mas se você fizer, você pode mudar experiências, você pode mudar vidas. E o que Jesus faria hoje? Ele não desviaria o olhar, ele não reclamaria que é difícil, ele não julgaria, ele se aproximaria, ele acolheria e ele servia aquela pessoa, aquela família. E ele está ali todos os dias nos ensinando a como amar. Como é que eu faço isso? A palavra dele nos ensina. E ele deu estratégias e deu capacidade para as pessoas se especializar para aquilo. Vai atrás, estude, busque. Hoje, Deus está nos convocando. E eu falo que eu me incluo, porque todo dia eu preciso melhorar. Todo dia eu preciso correr atrás para sermos uma igreja mais madura, para ser uma igreja acolhedora, para ser uma igreja que é preparada para amar, para ser uma igreja que reflete a presença dele. Uma igreja onde as pessoas diferentes encontram o amor igual. Uma igreja onde ninguém é rejeitado, mas todos são recebidos com dignidade. A inclusão, ela não é um projeto social, é um mandamento espiritual. Né? E como é que, eu falei um pouquinho, né? Como é que a gente deve realmente aplicar?
acolher, se colocar à disposição. É você não julgar, é você amar. Vamos escolher amar na prática. A igreja é um lugar onde o amor de Deus deve ser visível, deve ser palpável. É aqui que nenhuma família chega com medo, mas que chegam com medo e saem amadas. É aqui que nenhuma criança é vista com problemas, mas sim com propósito. E é aqui cada vida encontra o abraço de Jesus. Era isso que eu queria compartilhar um pouquinho com vocês, que o amor de Jesus realmente invada o seu coração. E só para finalizar, eu tenho só um videozinho mostrando para vocês um pouquinho sobre a nossa inclusão lá na Paz São Paulo, como é que nós estamos fazendo, um pouquinho das nossas crianças. Você consegue passar? É um que está em documento. Você consegue passar? Vou mostrar para vocês um pouquinho que é possível, que Deus usa pessoas improváveis para fazer o provável. Porque eu era improvável e o Senhor me usou, porque eu disse, estou aqui à disposição, eis-me aqui, Senhor, me usa. Não importa o que for, da dificuldade que for, porque o Senhor não coloca nada que você não é possível carregar. Tudo que Ele coloca nas suas mãos tem um propósito, então realmente abraça esse propósito. Vai conseguir passar? Pode passar. Esse é o Tiago. Essa é a nossa visão. A inclusão não é um favor, é a nossa missão. E é isso que eu termino. E eu queria orar com vocês. Queria que vocês ficassem de pé para estarmos orando. Amém, Jesus. Pai, que a partir de hoje nós possamos, Pai, tomar a decisão de amar o próximo na prática, não olhando a dificuldade, não olhando o problema, mas olhando para Ti, Jesus, que o nosso coração, nossa mente possa cada vez mais estar mais sensível à Tua voz, que nós possamos, Pai, alcançar vidas, Pai, e como eu falei hoje, é o mesmo sentimento que eu tenho hoje, que Monte Alegre vai ser um divisor de águas, e daqui vai sair gente para toda a nação, para pregar o Teu amor, daqui vai sair grandes pastores, grandes missionários, porque eles vão entender hoje, eles estão entendendo hoje que o trabalho que o Senhor faz é realmente alcançar vidas, não importa diagnóstico, não importa a dificuldade, porque quem está com Ele não é nosso braço, mas é o Senhor através de nós, que nós possamos cada vez mais abraçar e amar como o Senhor ama, Senhor, abre nossos olhos para enxergar como o Senhor enxerga, Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém. Muito obrigada, gente, por esse tempo. É um privilégio. E eu estava me programando para vir ano que vem, mas o Senhor sabe de todas as coisas e eu estou aqui. Então, muito obrigada por receber. Eu amei estar em Monte Alegre. Eu vou ficar mais uns 3 dias aqui. Eu quero conhecer e eu quero realmente, eu vou levar essa paixão, esse amor que vocês têm para São Paulo. Então, o pastor Aron mandou um abraço e um beijo para vocês. Ele diz que ele quer vir muito aqui para conhecer. E um abraço do Pasque de São Paulo. Estejam realmente, que nós estamos à disposição para ajudar no que for preciso. Amém?